Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esta é a primeira aula de uma série Polinômios, Conceitos e Operações. Vamos começar com expressões algébricas ou literais. Antes de tudo, vamos a uma pitadinha de história da matemática. Desde a antiguidade, principalmente com Aristóteles, Euclides, dentre outros, já se usava palavras para indicar ou representar números desconhecidos ou constantes. Mas somente em torno do século XVI, 1500 e lá vai fumaça, é que o uso das letras passou a ser usado amplamente, principalmente pelo alemão Michael Stifel e pelos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Mas foi um advogado e matemático também, francês, chamado François Viète, que introduziu o uso sistemático, mais organizado, das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações que usamos até hoje. Então, graças a Viète, nós podemos fazer uso da álgebra em seu formato usando letras para representar números desconhecidos e também as operações, os sinais de operações, né, que usamos até hoje, tá bom? Bom, veja as situações. Como você faria para calcular a área de um quadrado de lado 3? Então eu vou representar um quadrado aqui. É só um esboço. Quadrado de lado 3. Então eu fiz aqui 3 colunas. E o quadrado ele tem lados iguais, então são 3 linhas também. Então vejam que a área desse quadrado é quantidade de colunas vezes a quantidade de linhas. Colunas vezes linhas. Multiplicação retangular. Então 3 vezes 3 igual a 9. Posso representar assim, ó. 3 vezes 3 vai ser igual a 3 elevado ao quadrado. Lembra da propriedade de potenciação? Multiplicação de mesma base? Eu tenho aqui a mesma base 3, repito a base e somo os expoentes. 3 ao quadrado igual a 9. E como você faria para calcular a área de um quadrado de lado 4? Então vou reproduzir aqui um quadrado de lado 4. Um esboço aqui. Dividir em 4 partes. Veja bem, ó, eu divido ao meio primeiro, depois ao meio novamente. Mesma coisa aqui. Então, lado 4. Vejam que não preciso contar os quadradinhos um a um. Basta multiplicar colunas pelas linhas. 4 vezes 4 igual a 16. Então, terão 16 quadradinhos de área aqui. 4 vezes 4 posso representar como 4 elevado ao quadrado. Aliás, por isso que o expoente 2 tem esse nome quadrado, porque se refere à área de um quadrado. Para mais informações, vai lá na playlist e tem uma série de aulas sobre potenciação, com propriedades, com conceitos importantes, tá bom? 4 ao quadrado é igual a 16. E como você faria para calcular a área de um quadrado de lado 5? Então, reproduzindo um quadrado de lado 5, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 de lado. Tá vendo que tem 5 nos 4 lados? Lado 5, área 5 vezes 5 é igual a 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. E assim continuaria, tá vendo? Ó. Quadrado de lado 6 seria 6 elevado ao quadrado, porque é 6 vezes 6. O quadrado tem lados iguais, então é lado vezes lado. E para calcular a área de um quadrado de lado A, ou seja, um quadrado qualquer, então eu continuo com o mesmo raciocínio, o mesmo padrão. Só que desta vez eu não vou separar em linhas e colunas, porque este A aqui, você percebe que pode ser qualquer número? Então, no lugar de qualquer número, eu represento
é representado aqui pela letra A. Então, quadrado de lado A. Qual que é a área dele? A vezes A, lado vezes lado. A vezes A. Mas veja que, como eu estou multiplicando o mesmo número, segue a propriedade de potenciação de mesma base. Então aqui, ó, repito a base e somo os expoentes. Lembrando que quando não tem nada no expoente, é o número 1. Então, 1 mais 1 igual a 2A elevado ao quadrado. Esta é a área de um quadrado de lado A. E aqui está pedindo o perímetro desse quadrado de lado A. Veja que para calcular o perímetro do quadrado de lado 3, seria o 3 somado 4 vezes. São 4 lados. O quadrado de lado 4, para calcular o perímetro, o 4 somado 4 vezes. Aqui o 5 somado 4 vezes. Então você observa que eu vou somar o mesmo número. Lembra que perímetro eu somo todos os lados da figura. Então vai ficar aqui, ó, 4 vezes 3, 4 vezes 4, 4 vezes 5, quadrado do lado 6, 4 vezes 6 e assim por diante. Então o perímetro aqui seria A mais A mais A mais A, que é 4 vezes o A. E também posso escrever assim, 4A, quando não tem nada entre o número e a letra, é a multiplicação, porque observe, ó, quantos A's tem aqui? São 4, então 4A. Veja estas outras situações. Para um retângulo de comprimento 3 centímetros e largura 2 centímetros, qual a área e o perímetro deste retângulo? Então, fazendo aqui, ó, nós temos um retângulo, fazendo o esboço de um retângulo. Comprimento 3, largura 2, aqui pode ser a largura. Vou dividir aqui, o comprimento, aliás, pode ser aqui e aqui a largura. Aqui, 3 centímetros. E aqui 2, ó. 2 centímetros. Observe que o quadrado foi preenchido por o retângulo foi preenchido por quadradinhos. Quantos quadradinhos? 6, porque 3 vezes 2 igual a 6. Então nós temos a área igual a 3 centímetros vezes 2 centímetros igual a 6 centímetros quadrados, porque são 6 quadradinhos de 1 centímetro de lado. E o perímetro, vamos somar os 4 lados. Lembrando que no retângulo são lados iguais 2 a 2. Por quê? Este lado aqui é paralelo com este. Veja que este lado, esses dois lados têm a mesma medida. Assim como esse lado aqui tem a mesma medida deste lado aqui. Então o perímetro vai ficar 3 centímetros mais 3 centímetros, esses dois lados, mais 2 centímetros, mais 2 centímetros. Veja que 3 mais 3, eu posso escrever como 2 vezes 3. E 2 mais 2, 2 vezes 2. 2 vezes o 2 centímetros. Mais. E aqui igual, ó, multiplicação primeiro. 2 vezes 3 é igual a 6 centímetros. Veja que não é centímetro quadrado, que eu estou somando. Mais 4 centímetros. Isto aqui vai ser igual a 10 centímetros. Então, o perímetro desse retângulo é 10 centímetros. Agora, considere um outro retângulo de comprimento x centímetros e largura y centímetros. Qual seria a área e o perímetro desse retângulo? Então, fazendo um esboço aqui, então vou fazer aqui o x, comprimento x centímetros e a largura y centímetros. Qual seria a área? Percebe que é comprimento vezes a largura? Então eu vou fazer aqui a área desse retângulo. Vou fazer aqui de vermelho. A área vai ser igual a
x vezes y. Como eu não sei quanto vale x nem quanto vale y, fica assim, ó, acabou aqui. E o perímetro vai ser igual à soma dos 4 lados aqui, ó. Então esse lado mede x, este também mede x. Este y, esse também mede y. Então vou somar aqui x com mais x, mais y, mais y. Mas observe que x com x, ó, é o mesmo número, eu posso escrever como 2x. E y mais y como 2y. Tá vendo só? Então qual seria o perímetro deste retângulo aqui, ó? 2x mais 2y. Se o x for igual a 3, ó, fica 2 vezes 3. Se o y for igual a 2, fica 2 vezes 2. E aí eu faço essa conta e chego no perímetro. Mas aqui está representando uma situação qualquer que seja o retângulo. Não importa, vamos calcular a área assim, lado vezes lado, e o perímetro assim, ó. Tá bom? Bom, uma outra situação. Para fazer uma entrega, uma transportadora cobra uma taxa de R$50 e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que a transportadora cobra para um percurso qualquer? Então veja só, aqui ó, R$ 2,50 por quilômetro rodado, uma taxa fixa de 50. O valor vamos chamar de V. Então vai ficar assim, ó, o valor que ela vai cobrar é V igual R$50 não importa a distância, não importa a entrega, sempre R$50 de taxa fixa. Então tá aqui, ó, 50 mais o quê? A outra parte é cobrada por quilômetro rodado. Olha só, 2,50 se for 1 quilômetro vezes 1. 1 quilômetro. Se forem 2 quilômetros, 2,50 vezes 2 vai dar R$5. Se forem 3 quilômetros, 2,50 vezes 3 dará 7,50. E assim por diante, ó. E se forem x quilômetros, não importa a quantidade de quilômetros, será 2,50 vezes esta quantidade de quilômetros, tá vendo aqui, ó? Então aqui eu completo como 2,50 vezes x. Tá aqui a nossa expressão, tá? Que vai representar esta situação. Então nessas situações, nós vimos aí que são expressões matemáticas que aparecem números e letras, ou somente letras, que foi o caso lá da área do retângulo, do quadrado, a elevado ao quadrado. Elas são chamadas de expressões algébricas ou literais. E as letras que geralmente representam números reais são chamadas de variáveis. Variável é o que vai mudando, tá? Por exemplo, aqui, ó, o y e o x podem mudar. Se eu disser que o x é igual a 4 e o y igual a 2, se eu disser que o x é igual a 10 e o y igual a 5, tá? Aí eu calculo o valor da área e o perímetro em cima desses valores que podem mudar. Aqui também, ó, veja, aqui principalmente pode ser um cliente pede uma entrega para 10 quilômetros, o outro pede para 15 quilômetros, e tudo vai ser em função, ó, de acordo com o valor desse x aqui, que pode mudar. Então aqui está a variável, tá bom? E uma observação, a palavra literal, ela vem do latim literalis, que significa letra. A palavra álgebra já vem do árabe, aljabar, que representa uma regra para transformar uma igualdade em outra equivalente. Vamos praticar um pouquinho agora? Então, olha só. Qual é a expressão algébrica que representa a diferença do quadrado de um número x com o seu triplo? Primeiro, ó, vamos destacar aqui nas palavras-chave, diferença, por exemplo. O que é a diferença? É o resultado da subtração. Diferença é o resultado da subtração. Então eu já coloco aqui, ó. Quando eu faço diferença, é entre um número e outro. Quais são esses dois números? Primeiro, o quadrado de um número x. Quadrado é o expoente 2.
Então, de um número x. X elevado ao quadrado, ó, o quadrado de x, é a mesma coisa. Com quem? Ó? Então, o número menos o outro. Com quem? Com o seu triplo. Triplo de x. Triplo é 3 vezes mais, então 3 vezes x ou simplesmente 3x. Então, essa expressão algébrica é x ao quadrado menos 3x. Tá aí. Um outro exercício, um outro probleminha. Em certa loja, um caderno custa x reais e uma caneta y reais. Se o Guinho quiser comprar 2 cadernos e 5 canetas, qual a expressão algébrica que representa o valor pago por o Guinho nesta loja? Então aqui, ó, o caderno, o valor dele é por x. Ele quer comprar 2. Então eu vinculo 2 a esse x aqui, ó. 2 vezes x. E a caneta é representada o valor da caneta, não a quantidade, tá? O valor da caneta é representado por y. Ele quer quantas? 5. Então, mais 5y. Pronto, tá aí a expressão algébrica que representa esta situação aqui. Tá legal? Na próxima aula a gente continua com o valor numérico das expressões algébricas. Não perca! Até lá! Forte abraço!